Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o João Pedro. Mais uma entrevista do Bicuda Live aqui na Rádio Bicuda. Nós vamos entrevistar, né, o grande Alexandre Pucieldi, que fez história, né, na natação, grande comentarista, o coach da natação, e nós vamos estar aí iniciando essa entrevista. Estamos aí aguardando para que ele possa estar entrando aí na chamada, o grande Alexandre Pucieldi. E você que está aí, né, nos vendo, já quero te apresentar as nossas redes sociais. Siga o Rádio Bicuda aqui no Instagram. Também entre no nosso canal do YouTube, que é Bicuda FM. E também entre conosco no nosso site, bicuda.org.br. O coach já chegou para participar dessa entrevista aqui conosco, o grande Alexandre Pucieldi, aqui na Rádio Bicuda FM. Olha ele aí. Boa noite aqui, coach. Tudo Boa noite para bem? você. Aqui é boa tarde ainda, tudo bem? É, tudo bem, coach. Um prazer ter você aqui na Rádio Bicuda FM. Olha, eu tenho certeza que tem tantos fãs, que estão aqui nos vendo, que estão aqui ansiosos por ouvir um pouco mais sobre o Alexandre Pucieldi, o coach. Prazer é todo meu e sempre um carinho. Nessa época de pandemia, a gente tem aproveitado essa oportunidade, né, para ficar mais em contato com as pessoas. Tem sido uma oportunidade muito boa. É isso. Ô, coach, a gente está aqui para saber um pouco mais da sua história, contar um pouco mais de você e também para falar sobre natação nesse momento atual. Então, eu quero começar um pouquinho lá no início, lá atrás, no Rio Grande do Sul. Como que o coach conheceu a natação? Como foi esse primeiro contato do coach com a natação? Isso é uma história até legal, porque nós somos três filhos, né, uma família gaúcha. O meu pai sempre gostou muito da, da esfera esportiva, e até quando nós morávamos, sempre que a gente se mudava, a ideia sempre era morar ao lado do Grêmio Náutico União. Então nós morávamos do lado do Grêmio Náutico União para os meninos fazerem esporte, né? Depois nós mudamos para um apartamento, e tinha que ser perto do Grêmio Náutico União. Então a minha vida ela foi toda no Grêmio Náutico União. E eu tinha o meu irmão mais velho, ele tinha asma, e por conta disso ele acabou arrastando todos os três irmãos para fazer natação. E todos fizeram por algum tempo, e eu fui o que fiquei mais tempo, e depois não só fiquei, como acabei especializando. Então foi uma coisa muito legal. Tipo, eu devo muito assim aos meus pais, e principalmente a formação que eu tive da natação. Até hoje, grandes amigos que eu tenho, os técnicos que são grandes amigos, enfim, a natação ela virou um estilo de vida mesmo, sabe? Então fez uma diferença muito grande, e é algo que eu carrego até hoje. Você que está aí, ó, nos vendo, nos ouvindo, você pode enviar suas perguntas. Envia aqui como pergunta, não envia no chat não, porque aí vai ficar mais difícil da gente procurar. Vai aqui em perguntas, mande sua pergunta que a gente pergunta também para o coach. E coach, quando você escolheu a natação, já era o seu esporte favorito? Eu era muito novo, né? Eu aprendi a nadar já com 5 anos de idade, então eu era realmente muito novo. E naquela época, eu acho que hoje as coisas estão um pouco mais especializadas, mas naquela época a gente fazia mais um esporte, né? E eu nunca fui grande coisa nos outros mesmo, não. Então a natação acabou sendo... Eu até joguei um polo aquático, enganava um pouco no polo aquático, fiz remo também, e quando eu deixei de nadar até fiz remo. Então essa é uma das coisas que é importante, que veio muito do meu pai, que era o seguinte, que é no dia que eu disse para ele que eu ia deixar de nadar, eu já era um rapaz, eu já tinha 17 anos de idade, ele disse, não tem problema, mas qual é o esporte que você vai fazer? Era exatamente assim que funcionava na nossa casa. Então, tipo, o esporte ele era uma obrigação mesmo. Você não era obrigado a nadar, mas você era obrigado a praticar um esporte. E quando diz praticar, é realmente treinar. Então, ele tinha esse contexto, que eu acho que é extremamente importante. A gente que trabalha com esporte sabe que é diferente quando você pratica o esporte de uma forma competitiva, há um compromisso, há uma fidelidade. Isso é uma coisa que
aprendi demais com meus pais e acho que faz muita diferença. E você estudou jornalismo, né? E também já estava nessa parte de atleta. Como foi conciliar essas duas funções? De você ter que estudar e estar ali naquela parte também, tendo que se desenvolver na parte de atleta. Então, é uma coisa interessante, porque no jornalismo esportivo, as maiores chances, as maiores oportunidades estão no futebol. E eu gosto muito de futebol, eu trabalhava muito com futebol. Eu sempre gostei muito de número, de estatística. Então, o meu primeiro contato com o jornalismo foi através do futebol. Eu trabalhei na Rádio Gaúcha, na Rádio Guaíba. Eu trabalhei na Rádio Farroupilha, inclusive foi meu primeiro emprego. E aí tinha algumas colunas que a gente fazia, ou para o Jornal Zero Hora, ou para o Correio do Povo, ou para a Folha da Tarde. Então, eu trabalhei em toda essa fase. Eu era um garoto novo, 20 e poucos anos de idade apenas. Então, já era assim, um início. Mas eu sempre gostei, eu sempre queria. A natação, ela sempre teve no meu espírito, né? Eu queria falar de natação, eu queria falar de esporte olímpico. E aí, não me restou outra alternativa e não existia no mercado gaúcho nenhum espaço para o esporte olímpico. Então, eu criei. Então, eu sou o criador do primeiro programa de rádio do esporte olímpico no Rio Grande do Sul. Então, foi algo que eu consegui. O meu chefe era o Armindo Antônio Ranzolin, um radialista muito famoso no Rio Grande do Sul. E ele me deu essa oportunidade, e aí a gente começou esse trabalho. E depois, eu até acho que o programa deve estar no ar até hoje. Enfim, para mim era importante, porque eu queria, e eu sempre tive, vamos dizer assim, esse sentido da cidadania. Eu queria fazer algo pelo esporte olímpico. Bem bacana, né? Essa história que você contou de você ter o seu programa e falar sobre um esporte que naquele período, pelo menos, não tinha tanta visibilidade quanto a gente consegue ver hoje, que é a natação. E, coach, você teve a oportunidade de ser treinador de tantas pessoas, né? Ser treinador de tantos atletas. Eu queria saber de você, como que surgiu essa oportunidade dessa transição de você se tornar um treinador? Aí é o seguinte, o esporte propriamente dito, ele sempre esteve em mim. Eu mesmo tendo ido para o jornalismo, eu nunca me afastei do esporte. Então, as coberturas esportivas, eu continuei treinando, fazia natação, jogava polo aquático, ia assistir as competições. Mesmo despendendo mais tempo no futebol, na época, a ideia era estar sempre ligado, estar sempre em contato com não só a natação, mas o esporte olímpico de uma forma geral. E aí veio, quando eu me mudei para Recife, e nós estamos falando ali no meio da década de 80, quando eu me mudo para Recife, aí é que eu digo assim, não, eu quero voltar a me dedicar mais à natação. E aí eu retorno como treinador, começo inicialmente no Esporte Clube do Recife, depois no Clube Português, começo uma trajetória nova, né, começando do zero. Acho que isso é super legal, que eu sempre comecei do zero e as coisas sempre aconteceram, né? Então, acho que até serve até como motivação para a garotada mais nova hoje em dia, que, olha, a gente pensando que começar do zero acaba não dando certo. Então, tipo, poxa, quando eu fui para Recife trabalhar com natação, eu era um desconhecido, comecei do zero e nossa equipe chegou a ser campeã brasileira. Quando eu cheguei no jornalismo, eu era apenas alguém e acho que consegui alguma coisa como comentarista esportivo. E quando eu vim para os Estados Unidos também, quando eu abri meu clube nos Estados Unidos, eu tinha 13 nadadores. Então, tem um determinado momento que eu termino um clube com 400 nadadores, e tendo ido para a Olimpíada, Mundial. Então, eu acho que essa parte é muito legal, que é o fato de que você começar de baixo e poder crescer a conseguir um resultado mais expressivo, deixa as coisas mais especiais. É verdade. Você falou da sua ida para os Estados Unidos, né? Quando você foi para os Estados Unidos, você estava treinando no Maranhão, né? Se não me engano, não é isso? Isso. E depois do Maranhão, você foi para os Estados Unidos e acabou que ficou, né, um bom tempo nos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos, quais foram os seus objetivos? O que você aprendeu aí nos Estados Unidos tão importante que você conseguiu carregar para a sua carreira? Sabe, João Pedro, que essa história é uma história interessante, porque eu vim para cá para ficar 2 anos. Era exatamente esse o objetivo, eram apenas 2 anos mesmo, estava estabelecido que eu ficaria 2 anos, todo o planejamento para 2 anos. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fez as coisas muito organizadas, sempre fez as coisas muito planejadas. Então, quando eu vim para os Estados Unidos,
A ideia era essa, eu venho aqui, eu faço as coisas acontecer e retorno para o Brasil. Eu ia voltar para Recife, inclusive. Só que quando eu vim para os Estados Unidos, para ir para essa profissão de técnico de natação, e com a oportunidade que eu tive, puxa, foi muito bom. Eu tive um cara que foi muito importante na minha carreira, que se chama-se Jack Nelson, e aqui nos Estados Unidos, ele me deu uma oportunidade muito boa, ele me ofereceu uma oportunidade muito boa. Então, os 2 anos que estavam planejados e programados viraram 16, né? E viraram 16. Eu voltei para o Brasil para a cobertura do Rio 2016, fiquei até este ano e já estou de volta aqui de novo. Mas eu me lembro uma coisa em relação aos Estados Unidos, que nós saímos para jantar. O Coach Nelson era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito maravilhosa, um cara sensacional. E ele me levou para jantar, e aí no jantar ele me perguntou: e aí, Coach Alex, quanto tempo você vai ficar aqui? E eu disse para ele: coach, eu vou ser sincero com o senhor, eu vou ficar só 2 anos. Aí ele riu e disse: nunca que você vai ficar 2 anos. E ele tinha razão. Ele é um cara com uma visão boa, é um cara que conseguia identificar e realmente... Hoje está bem mais difícil, o processo de migração é extremamente difícil. Eu sei o quanto as pessoas às vezes acabam sonhando: poxa, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para os Estados Unidos. Sei que isso é um sonho que as pessoas têm. Olha, eu vou dizer, é muita dificuldade, não é coisa fácil não, mas valeu a pena porque profissionalmente é um grande lugar para se trabalhar, as perspectivas, um lugar muito justo, muito duro, mas quem trabalha aqui consegue. E quando você chegou aí, né, com certeza você começou a lidar com situações de você ter uma estrutura muito boa, uma estrutura bem grande. Conta pra gente como foi a sua adaptação para poder lidar com a estrutura que você recebeu aí nos Estados Unidos para trabalhar e um pouquinho da diferença do que é essa estrutura aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Primeiro, acho que é importante que se diga de que meu inglês não era dos melhores, né? Então eu sofri bastante, mas eu sempre fui uma pessoa assim, bem autodidata mesmo, que eu ia atrás das coisas, queria que as coisas acontecessem. Então eu tive que me esforçar um bocado e até quem não fala inglês jamais deve pensar jamais vir para os Estados Unidos, porque as oportunidades parecem ser grandes, mas na medida que você não tem a comunicação, você já perde. Então, eu diria que se eu tivesse até me preparado, talvez tivesse sido melhor. Mas ao longo dos anos, são aprendizados que você acaba tendo. E uma coisa interessante em relação à vida americana propriamente dita é de que as coisas aqui elas são muito organizadas, muito planejadas. Não tem como você, sabe, não há jeitinho, não tem como você fazer uma forma temporária e depois ajeita. Não adianta, cara. As coisas são muito estabelecidas assim. Já o processo de natação americana, e aí sim, especificamente trabalhando nesse aspecto, eu nunca gostei, eu acho que isso é uma coisa importante que se fala, que eu não gosto daquelas pessoas que saem do país e falam mal do Brasil, sabe? O Brasil, essa porcaria do Brasil. Não. Se é um cara que nunca falou mal do Brasil, seria eu. E quem fala mal do Brasil, do meu lado, vai ser repreendido. Porque o Brasil é um país maravilhoso, pessoas maravilhosas, com coisas boas e coisas ruins, como aqui, entendeu? Mas a natação americana, ela tem algumas coisas especiais. Ela é muito organizada, a gestão dela é muito profissional, muitas competições, tudo um padrão competitivo muito interessante. Ou seja, as competições elas podem até ser longas, mas elas não deixam de ser interessantes. Há um processo de reconhecimento muito bom, as pessoas aqui valorizam muito a história. Quando eu falo história, eu falo das conquistas, dos atletas, dos treinadores, das pessoas que são importantes. Então, existe meio que um ciclo, né? É um ciclo muito bem estruturado e não é a razão do sucesso. O sucesso deles é mais ou menos por aí. Tem a galera participando aqui conosco, o Rose Gaspari está aqui ligado conosco. Também temos o Enzo Greco, está aqui ligado, Murilo Santos, Gabriel, o Coach Coelho, outro coach, né, do Ronaldo Academy, está aqui ligado conosco. O Matheus Silva está aqui dizendo que o coach é top. Tem a galera ligada aqui conosco. Quer participar conosco? Aqui na aba de perguntas, mande a sua pergunta para a gente. Não se esqueça de se inscrever, né, de seguir, né, nossa página aqui, Rádio Bicuda FM, e também seguir o nosso coach, você que ainda não o segue. E, coach,
se tem uma coisa que me deixa marcado e que eu acho que te marcou também, foi 2008 em Pequim, porque a gente teve ali o César Cielo com aquele ouro, a gente teve você estreando, né, no Sport TV e logo de cara numa Olimpíada. Conta pra gente como foi aquela experiência ali em Pequim em 2008. Pô, tem umas histórias interessantes de Pequim, porque quando eu cheguei na Olimpíada, eu não tinha a credencial. A credencial olímpica é uma das coisas mais importantes que existe. Eu até vou mostrar ela, tá? Você, a primeira vez que eu vou mostrar Tá com ela a aí? credencial olímpica. Que essa história ela A vale gente vai ver a carinha do coach. essa história é uma história interessante, que é o seguinte, que quando você vai para a Olimpíada, peraí que deu uma travada aí, peraí. Vamos esperar o coach trazer a credencial dele. Inédito, ninguém nunca viu. O áudio está falhando, coach. Seu áudio está falhando. Vê se agora foi. Tá funcionando? O áudio está mais ou menos. Vamos essa lá. Aqui é a credencial agora foi. Ó, essa aqui é a credencial olímpica. E é o seguinte, quando você vai para a Olimpíada, a credencial é uma das coisas mais difíceis de você conseguir. Porque naquela época, a Olimpíada ainda pertencia à Rede Record, né? E eu ia trabalhar na Globo, então a Globo tinha reduzidas credenciais. Eu fui convidado para ser comentarista, e tinham me prometido a credencial, chegou na hora, não tinha. Cara, eu estava em Pequim, a competição ia começar amanhã e não tinha credencial. Então, me conseguiram um dia uma credencial temporária para entrar dentro do IBC, que é onde se transmite, né? Mas não era na piscina. Então, na primeira transmissão eu fiz de um estúdio, né? Eu não via a competição, eu via só o monitor. E ao final dessa transmissão eu tinha um contato muito grande dentro do essa credencial. Travou de novo aí, né? Tá dando uma travada na internet, mas você que está aí nos ouvindo, segura só um pouquinho que ele ajusta, rapidinho. Alex Ferreira aqui ligadinho conosco, a Franciele Glauber está aqui dizendo que é sua fã, está aqui todo mundo ligadinho conosco. Aí eu consegui essa credencial, e nessa credencial um símbolo de infinito, que é esse 8 deitado. Então, o que era um problema não ter a credencial passou a ser um super aditivo. Que essa credencial eu conseguia entrar em todo, conseguia fazer tudo o que eu poderia. Então, eu ia em lugares onde a imprensa não entrava, eu tinha um carro à disposição, eu tinha comida, almoço, jantar, café da manhã. Então, que uma das coisas assim, que eu acho que é legal é que... Ó, parou, às vezes está travando de novo, gente. Vamos lá, vamos então, para a guerra, continua. Daquilo que era né? Daquilo que era um problema, acabou se tornando. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou tentar retomar aqui o contato com o coach. Eu tô aqui. Enquanto ele acerta lá. Agora voltou. Vamos lá. Ó, não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que daquilo que era um problema se tornou uma super solução. Daquilo que era algo que eu não podia entrar, eu agora não só podia, em lugares que ninguém poderia entrar. Então, momentos antes do Cielo nadar, eu estava com o Cielo na borda da piscina. Então, tipo, acabou se tornando um negócio assim, muito, muito legal mesmo. E eu acho que essa é uma das grandes lições para a gente, porque às vezes a gente tem um problema e jamais pode ser algo para desistir, algo para a gente né, se decepcionar com as coisas. Não, a gente tem que ir atrás e acontecer. E foi o que aconteceu.
E, coach, você teve ali naquele momento, como você falou, na borda da piscina com o Cielo. E como foi para você ter que separar o lado torcedor do lado jornalista naquele momento? Esquece, esquece. Sou uma pessoa muito emotiva. Se você assistir a narração, você vai ver que eu grito na hora, eu não consegui controlar. E eu sou uma pessoa muito natural. E ali eu gritei Brasil. E eu gritei Brasil antes de ele tocar na parede, porque eu vi que ele ia ganhar. Foi uma prova muito bem nadada. E eu me lembro que nós estávamos na bancada. Eu estava no lado esquerdo, o Milton Leite no meio e o Guilherme Rosenguin ponta direita. O Milton sentado, mas tanto eu quanto o Guilherme em pé. O Guilherme Rosenguin atualmente ele é correspondente da Globo em Nova York. E ele foi nadador, ele é de Araraquara, então ele tem um conhecimento bom de natação. E nós, quando eu cheguei dessa conversa com o Cielo, eu subi para a cabine e disse, galera, nós vamos ganhar. O Cielo vai ganhar. E aí o Milton me olhou assim e disse, meio que não entendeu. Eu disse, não. E ele me disse mesmo. Então, tipo, nós já entramos para a transmissão muito confiantes. E faz a diferença. Sabe por quê? Porque você tem que lembrar que o Galvão Bueno diz isso muito bem. Diz que ele não narra futebol, né? Ele narra emoção. E é a pura verdade. Quando você consegue transferir a imagem que você está acompanhando por uma grande emoção e que desperte alegria para as pessoas, é perfeito. E ali, uma medalha a gente já tinha, né? Porque o Cielo já tinha sido bronze no 100 livre. Então, se fosse, era só uma medalha a mais, não, mas era um ouro que a gente nunca teve, era um ouro. Então, foi realmente muito, muito, muito importante. E aí, tem um contexto, porque, por exemplo, o hino brasileiro foi o único hino que foi interrompido com palmas. Nenhum hino foi interrompido, a não ser o brasileiro. E por que foi interrompido? Porque o choro do Cielo deixou todo mundo muito emocionado. Depois foi o seguinte... Não tinha como não chorar. Depois foi o seguinte, depois quando ele faz... Porque quando você sai do pódio, você dá aquela volta, né, ao redor da piscina, os brasileiros foram os únicos a invadir. A galera invadiu a piscina, imagina. São os velhos tudo louco. Foi todo mundo para lá comemorar e tal. Aí o pior de tudo é o Gustavo Borges, que está na transmissão da Globo, e ele pede com licença para o Galvão Bueno para abandonar a transmissão. Pede licença, ele abandona a transmissão, ele vai até a mureta e ele pulou. Ele pulou. Não é baixo, era alto. Da arquibancada para a piscina, dá um abraço no Cielo. E depois de dar esse abraço, ele sai correndo dali chamando a segurança. Cara, pô, isso foi muito, mas muito legal mesmo. Foi um negócio assim, muito bacana. Aquele lá era noite, então... perdão, era manhã, no Brasil era noite, né? Então, tipo, aqui foi a madrugada toda, trabalhou. E no dia seguinte, os jornais estampavam, quase grande quantidade dos jornais brasileiros colocaram a medalha de ouro do Cielo na capa. A prova foi reproduzida várias vezes. Foi realmente assim um resultado inesquecível e eu me sinto muito orgulhoso e afortunado de participar deste evento. E você, como comentarista, né, você chegou a cobrir 3 Olimpíadas, né? 3 Olimpíadas, foram Pan-Americanos, se não me engano, foram 3 também, teve Paralimpíada, teve campeonatos mundiais. Qual competição que mais te marcou? Foi essa de 2008 ou teve outra? Eu acho que a primeira Olimpíada ela faz a diferença. Eu gostei demais de Pequim, gostei muito mesmo. A credencial ajudou muito, né? Então, Pequim foi muito especial. Pequim foi bem legal. Agora, você pensar assim em competição mesmo, a competição mais bacana, mais organizada e tal, por incrível que pareça, foi a Seletiva Olímpica Americana de 2012,
é uma competição espetacular. O tal do USA Olympic Trials, gente, vocês não têm ideia da beleza que é a competição, da organização, da promoção, da disputa. O americano faz muito bem. Muito, muito. É uma competição que realmente ela difere de tudo que eu já vi a nível de mundo, pelo marketing, pela promoção, pela publicidade. O americano faz ela realmente muito especial. E, coach, você já estava acostumado a escrever nos blogs, já teve como você falou, programa lá atrás, no rádio, tudo mais. Mas como que foi você ter que agora ser um cara que aparece na TV para milhares ou milhões de pessoas e ser uma referência da natação? Como que foi essa transição? Primeiro que eu acho que tudo que eu faço com amor. Isso eu digo para você com toda a sinceridade. Eu queria, como eu tinha o meu passado de futebol, eu acho que essa parte é importante. Como eu tinha o meu passado de futebol, eu queria levar a mesma idade de trabalho para o esporte olímpico. Então aqui deu uma travadinha de novo. Agora voltou ao normal. Dizendo o seguinte, como eu tive o meu período inicial no futebol e eu volto para o esporte olímpico, eu queria dar a mesma qualidade, o mesmo tratamento que é dado ao futebol, se não melhor, no esporte olímpico. Então, porque como você, como todos que nos assistem, sabem que muitas vezes as coberturas não são profissionais. Então, basicamente, às vezes, você colocar um atleta que não esteja atualizado, estudado, vai ser analisado, aqui não é um analista, aqui é um atleta. Está entendendo? Um analista, ele pode até ser um atleta, mas ele precisa estar atualizado, estar preparado, precisa estar. Então, o áudio do coach ele deu uma travada, mas eu aproveito para falar para vocês o seguinte: siga aqui a nossa página, tá? @Rádio Bicuda. Enquanto o coach não vai voltando, vou olhando aqui a participação, Projeto Campeões, está aqui, ó. Mas, coach, quando a organização soube que era você, como daria uma credencial desta dimensão? É possível, né? O coach é o cara. Tá aqui aquele fute que você ama, participando, todo mundo ligadinho. Coach, você estava falando, né, essa última resposta sua, e acabou que o seu áudio travou, sumiu. Então volta aí um pouquinho para o pessoal ouvir. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: você até pode ter um atleta que faça comentário da natação. Isso não é o atleta se preparar para isso. Mas a gente precisa exigir que ele esteja preparado, esteja estudando, sabe? A gente não pode simplesmente botar uma pessoa lá por ser atleta que vai fazer o comentário. Então, a minha ideia era, poxa, vamos levar qualidade para as pessoas. Vamos levar informação para as pessoas. Vamos fazer com que as pessoas se interessem por esporte. Então, foi esse o contexto. Quando eu levo isso para a TV, era novo. Ninguém nunca tinha feito. Você está entendendo? Então, você pode dizer que talvez eu seja o primeiro comentarista da natação brasileira, porque eu tomei isso como profissão, que todos os outros faziam uma participação, você está entendendo? Ganham um dinheirinho para trabalhar 2 ou 3 dias, mas por profissão fui eu que levei isso para lá, porque eu acho que existe mercado, eu acho que existe público, você está entendendo? E hoje eu até identifico que nós estamos passando por um momento no qual a TV ela está diminuindo o espaço para o esporte olímpico. Então, nós vamos ter que buscar em outras áreas, em outras esferas. É aqui onde nós estamos, na esfera digital. O futuro da cobertura do esporte olímpico vai ser aqui, vai ser na esfera digital. É onde eu estou programando e planejando exatamente para atuar. E, coach, você, quando, por exemplo, a gente vê as transmissões, a gente via cada raia, né, com o seu atleta, e aquelas bombas de informações, sabendo tudo, coach com tudo em cima ali, na ponta da língua, passando para quem estava, né, como telespectador, e sempre com clareza, com facilidade. A gente sabe que isso exige uma preparação, porque
antes da prova, você tem que conhecer a história do atleta, você tem que conhecer de onde ele veio, como foi a seletiva para ele chegar até ali, né, o histórico dele. Às vezes você tem história de bastidores que a gente fica falando, só o coach consegue. E durante a prova ainda tem que ficar ligado na questão de parcial, de se foi bem, se foi mal, na questão de recorde. Conta pra gente, como é a sua preparação para poder fazer uma transmissão? O Guilherme Rosengui me ensinou isso. Que ele me ensinou lá atrás, foi lá em 2009, ensinou que ele disse o seguinte, que você não precisa falar muito, mas você precisa sempre ter alguma coisa para dizer. Então, basicamente, é o seguinte, se vocês acham que eu colocava muita informação, eu tinha muito mais informação para colocar. Então, nem sempre eu coloquei todas as informações, porque essa orientação do Guilherme era muito boa. Você não é o quanto que você fala, e sim o que você fala. Então, essa pré-produção ela é muito importante, sabe por quê? Porque grande parte do público que nos acompanha, ele tem um conhecimento limitado de natação. Então, você precisa fazer com que a transmissão seja interessante e todos... Então, basicamente, eu procurava humanizar. O que é humanizar? É você fazer com que cada uma daqueles nadadores ali você tenha uma história para contar. E você até pode usar essa história, mas não necessariamente você precisa usar a história. E se você tiver uma boa história e o cara ganha a prova, é a cereja do bolo. Era o que você tem, acontece exatamente como você queria. Então, é um trabalho minucioso, é um trabalho profissional bacana, mas que dá muito prazer, Eu não gosto dessa história de melhor comentarista, sabe tudo. Ninguém sabe nada, gente. A gente está aprendendo todo dia, você está entendendo? Isso, se eu soubesse tudo, eu não precisava acordar às 6 da manhã, como eu acordo todos os dias, até na quarentena, para continuar estudando. A gente está sempre querendo melhorar. Eu quero fazer uma cobertura diferente para 21. Estou me preparando para isso. Aguardem, vem coisas boas por aí. Eu quero fazer uma cobertura diferente para os campeonatos no Brasil. E já estou me preparando para isso. Então, a gente sempre tem que tentar trazer alguma coisa. É assim que a coisa funciona. Não tem fim. Ninguém pode sentar no trono e dizer eu sou o melhor. Não é não. É verdade, tem toda uma preparação, né? Porque às vezes a pessoa acha, é iluminado. Não é. É um tempo que a gente tira, poucas horas de sono, né? E muitas horas de trabalho. Eu costumo dizer que é assim. Coach Messias está aqui participando conosco, o coach Fábio Antunes também está aqui ligado conosco, dizendo boa noite a todos, boa noite para você também. Você que está aí chegando agora, siga o nosso Instagram, @Rádio Bicuda, e siga também o coach Alex Bucialdi, se você ainda não segue. Ô coach, e essa questão de, por exemplo, você ter um evento que você tanto espera, você se prepara por muitos anos, às vezes, né, por muitos anos, por meses, e você fica ali naquela expectativa. Quando chega no momento do evento, você praticamente não dorme, estuda muito para poder oferecer o melhor, né? Como que você vê essa questão de entrega, né, para poder levar o melhor para o público? Isso acontece, até para as pessoas entenderem, quando você faz um evento fora do Brasil e aí você tem o fuso horário, você trabalha em 2 fusos. O fuso horário que você está, que é o horário das coisas, e o fuso horário da apresentação dos programas e das transmissões no Brasil. Então, pode ter certeza de que não só eu, mas todos aqueles profissionais que atuam nesses eventos fora, durante aquele período de evento, o sono é realmente bastante comprometido. Até me lembro, o Daniel Takata escreveu um texto muito legal. O Daniel Takata é o maior estatístico da natação, do esporte brasileiro, famoso esportístico. E nós estávamos numa competição internacional e aí ele me perguntou, poxa, coach, tu terminou aqui, tu ainda escreveu isso, tu dorme, tu não vai dormir? E eu disse para ele, Gui, Daniel, a Olimpíada termina dia tal. Depois eu durmo. Agora eu não preciso dormir. Você está entendendo? Então, esse comprometimento, ele tem um sentido. O sentido era de oferecer para o público a melhor cobertura possível. Sabe? Eu travo um pouquinho aí. O áudio está saindo, pode prosseguir se quiser.
Eu, Enquanto o coach vai retomando lá, Projeto Campeões participando aqui conosco, dizendo, tá aí o motivo do sucesso, humildade. Com certeza, né? Humildade é sempre um ótimo caminho para a gente conseguir chegar lá. Complemente, coach, você estava falando da questão do... Você respondeu ao Takata, né, de poucas horas de sono. eu acho assim, eu acho que o som até está saindo, mas eu acho que as pessoas que estão te acompanhando, as pessoas que estão do outro lado da tela, elas Olimpíada, elas estão assistindo a maior competição do mundo, elas estão assistindo um evento especial, um evento internacional. Quando eu faço uma cobertura olímpica, eu estou dando o meu melhor, eu estou dando o que eu posso dar de melhor. Então, todos esses... Eu dei uma travada mais uma vez lá no coach. A internet, ele está em período de pandemia, gente. Internet hoje em dia está sendo artigo de luxo aqui pra gente. Não, Mas vamos lá, você está dizendo o seguinte, retoma que agora. a Olimpíada é um evento muito especial. Ele é um evento muito especial. Ele requer uma preparação muito grande. E nós, profissionais, a gente também se prepara para isso, né? Então, fazer uma cobertura olímpica é algo que a gente cá bastante. Gente, por que está tão ruim hoje? E assim, quando a gente vai falar de Olimpíada, o coach, vamos dizer assim, a cereja do bolo onde todo mundo quer estar. É um dos principais eventos, né, do mundo, se não o principal, né, que é as Olimpíadas, porque reúne, né, não só a natação, porque a gente vai falar aqui que, por exemplo, você vai cobrir a natação, você vai focar na natação, mas ali você encontra um mundo, diversas pessoas que estão ali por causa de várias modalidades e que estão ligadas em você, né, que está ali trazendo a natação. Também você tem que saber especificar, né? Porque a gente tem um público que conhece natação e aquele público que não sabe nada. Como que é também trazer essas informações para esses dois tipos de público? Ó, essa informação ela é bastante pertinente. Por quê? Porque se você focar no cara que sabe tudo de natação, você vai ter uma linguagem extremamente prolixa e complicada e complexa para aquele que não sabe nada, que é a grande maioria. E se você simplesmente for extremamente raso, bobo, né, uma linguagem muito simples, o cara que sabe tudo, ele vai dizer assim, puxa, que cara babaca, que troço bobo de ele dizer. Então, tipo, você vai ter que encontrar um termo que possa ser congruente para os públicos tão distintos, né? E o segredo foi o que você falou anteriormente, a pré-produção. A pré-produção, ela me trazia elementos humanistas, né? Então, tipo, quando você fala que é o nadador da raia 4 já teve câncer, quebrou o pé, o outro ali está com meningite, você tem alguma coisa que vai chamar a atenção do público, você está entendendo? Você vai captar isso, você precisa fazer uma pré-produção grande em cima disso, né? Mas aí você consegue transmitir. E a outra coisa que eu acho que fui eu aí sim, que eu achava que eu queria que as pessoas entendessem de natação. Então eu explico a técnica, eu explico que tirar o pé fora d'água não dá propulsão, eu explico que levantar a cabeça na hora da chegada te coloca o corpo para trás, eu explico que talvez respirar quando faltam ali 5 metros finais quebra uma sequência de frequência do nado. Então, mesmo que sejam coisas mais técnicas, sejam coisas mais, vamos dizer assim, mais um pouco de requer um pouco mais de compreensão, a minha intenção é traduzir para que todos entendam, inclusive o cara que não é nadador diz, poxa, quando eu nadar eu vou fazer isso, ou aquele cara que nada, eu tenho que fazer isso. E aí a coisa acabou se transformando numa coisa bem legal. Eu me lembro de uma entrevista do Charles Leclerc. Nós fizemos a cobertura do Campeonato Mundial de Kazan do Rio de Janeiro. Nosso repórter, o Felipe Brizola, estava em Kazan. E quando terminou a prova acho que o 100 borboleta, que o Leclerc ganha a prova,
o Felipe Brizola entrevista o Leclerc e diz, poxa, o nosso coach, nosso treinador, está dizendo que você poderia ter ido melhor se não olhasse para o lado quando você nada borboleta. Cara, Ele faz isso direto, né? E muito, faz até hoje, não mudou nada. E o Charles Leclerc, além de ser um excelente atleta, é uma excelente pessoa, um cara que gosta muito de treinar, um cara dedicado. E ele respondeu para o Brizola, o coach tem razão. Crianças, não repitam isso em casa, porque isso está errado, meu treinador briga comigo. Então, tipo assim, cara, aquele tipo de informação combinado com um comentário... Poxa, todo mundo que nada borboleta hoje sabe que eu não posso fazer igual o Charles Leclerc. Você está entendendo? Isso é uma mensagem simples. E se não fosse falada na TV, muita gente, eu vou copiar o Charles Leclerc porque ele nada assim. Então, ele faz e ganhou. O próprio Charles Leclerc reconhece que está errado. Você está entendendo? Então, eu acho que aí é que vem, sobre esse aspecto, o efeito lúdico do comentário, o efeito de responsabilidade, de comprometimento, de cidadania. Eu acho que ali eu contribuí com a natação brasileira. E, coach, agora vamos falar um pouco da natação, né? Você entrou já no mérito aí. Nós tivemos uma parada agora por causa da pandemia, né? Entramos em período de pandemia. As Olimpíadas, que seria agora nesse ano, 2020, foram adiadas para 2021. E isso quebra a sequência de muitos nadadores que estavam aí, né, treinando, já se preparando para as Olimpíadas. Como que você vê essa parada agora nesse momento de pandemia, né, e esse processo aí de os nadadores poderem continuar, né, mantendo a sua forma para poder em 2021 ainda chegarem no ritmo que eles desejam alcançar? Eu acho que tem gente que acha que teve pessoas que levaram vantagem e tem gente que, né, teve gente que perdeu. Eu acho que foi ruim para todo mundo. Eu acho que foi ruim para todo mundo, porque todo mundo tinha já um planejamento, todo mundo já tinha planos para serem feitos, viagens, casamentos, né? Tem que lembrar que atleta, treinador, essas pessoas, todos eles têm vida. Então, eu acho que não foi bom para ninguém, né? Eu acho que é um ano a mais para se trabalhar, é um ano a mais para lidar com as dificuldades. Eu ando um pouco preocupado, porque eu acho que se nós não tivermos uma vacina, eu acho que está comprometido os jogos. Acredito que nós vamos ter. Até ontem teve o Dr. Anthony Fauci, que é o chefe do CDC, que é o Centro de Doenças e epidemiologista aqui dos Estados Unidos, falou que a doença é uma garantia, resta saber quando, né? Mas nós vamos precisar dessa doença, a vacina, perdão. A vacina é uma garantia, resta saber quando. Precisar dessa vacina, porque sem ela... É complicado. A gente sabe que isso mexe com todo o calendário da natação, né? Porque tem outras provas, outros campeonatos, e isso tudo acaba sendo afetado, né, nesse período. Como que anda o calendário da natação que as federações, né, estão pensando nesse momento para poder se adaptar, né, durante essa pandemia? Avacalhou tudo, viu, João Paulo? Você pode ter certeza que está tudo avacalhado, está todo comprometido. Nós não sabemos se vamos ter campeonatos brasileiros esse ano. Hoje, o Comitê Olímpico do Brasil cancelou os Jogos Escolares da Juventude. Nós estamos vivendo um dia de cada vez. Então, tipo, o que é hoje já não vale para amanhã, né? O que é amanhã já não vale para depois de amanhã e assim por diante. Então, enfim, é algo que nós precisamos lidar dia a dia com as situações e esperar que as coisas possam vir a acontecer e ser normalizadas. Mas eu acho que é a cada dia, é progressivo, as pessoas têm que ter paciência. Eu acredito que não tenhamos nenhum tipo de evento internacional em 2020. Eu acho que nós não vamos está comprometida, né? Deve sair a lista dos países que estarão autorizados a entrar na Europa. O Brasil não vai estar nessa lista. O Brasil já está impedido de viajar para os Estados Unidos. Então, nossa situação internacional para 2020 está comprometida. O que a gente vai ter que fazer, vamos lidar com o que nós temos. Vamos lidar com os campeonatos nacionais, vamos fazer os torneios regionais
e esperar que em 2020 as coisas melhorem. Eu acho que tem que ser por aí. A gente não pode se entregar, é uma dificuldade que a gente vai ter que lidar, e aos poucos a gente vai se organizando para que no próximo ano saia melhor. E, coach, eu li hoje no Backstream, né, que a Argentina voltou, né, aos treinamentos e queria saber de você se tem alguns outros lugares, quais são os outros principais países que já estão também voltando, né, aos treinamentos nesse período aí que a gente ainda vive pandemia aqui no Brasil. Toda volta é progressiva, ela é pontual e ela é regionalizada. E olha o Nicolas Santos aí na nossa live. Então, Grande Nicolas. Por exemplo, na Europa, para você ter uma ideia hoje, de toda a Europa, quem não está dentro da água é a Bélgica, a Escócia, a Bélgica e a Escócia. Todos os outros países estão já dentro da água. Só que a grande maioria só com seus nadadores da seleção principal, né? A seleção absoluta. Alguns países, por exemplo, a Suécia, nunca parou. Outros países acabaram de retornar. A Grã-Bretanha está retornando. A Grã-Bretanha não voltou ainda não. A Grã-Bretanha é outra que também ainda não voltou. Então, você está lidando com uma dificuldade muito grande, muito grande. Nos Estados Unidos, começaram a aparecer algumas piscinas isoladas, já, né, até já estão retornando também. Então, as coisas são, como eu disse, são progressivas, são regionalizadas, muita paciência, as coisas vão acontecendo. Na Ásia, na China, só a seleção chinesa está na água, os nadadores de categoria não estão nadando. No Japão, a mesma coisa, só os nadadores da seleção japonesa estão na água. E no Brasil, nós temos nadadores na água em Santa Catarina e no Mato Grosso são os lugares onde já temos aí clubes com piscinas já operando, mas todas com protocolos, com acesso controlado e assim por diante. E, coach, vamos dizer assim, na preparação para as Olimpíadas que seria em 2020, eu sei que a gente tem muitos atletas, grandes atletas no Brasil, mas especificamente eu, na minha opinião, eu tinha duas esperanças ali que eu acho que poderia trazer medalha para a gente. No masculino, o Bruno Fratos, né? E no feminino, a nossa Etienne Medeiros. Como que você vê esse momento desses atuais atletas, né, do Brasil que estão aí se preparando para as Olimpíadas? A gente sabe que vai ter uma quebra, então é difícil a gente fazer um prognóstico, mas você acredita que quais atletas têm mais chances aí de medalha para o Brasil nessas próximas Olimpíadas? Eu acho que a nossa maior chance de medalha é a Ana Marcela nas águas abertas, Bruno Fratos e o revezamento 4 por 100 metros nado livre masculino. Eu acho que é um revezamento que vai dar muito trabalho, eu realmente acredito. Eu acredito muito em muitas finais, por exemplo, o 4 por 200 masculino, o 4 por 100 medley masculino, Brandon Almeida nos 400 medley, Vinícius Lanza no 100 borboleta, Guilherme Guido de costas, pelo menos um nadador no 100 peito, pelo menos um nadador no 100 livre, pelo menos um nadador nos 200 livre. Então, eu acredito, o próprio Léo de Deus nos 200 borboleta, eu realmente acredito que nós podemos ter um show de finais, a Etienne no 50 livre. Só que quando eu faço uma análise para a medalha, eu preciso ser um pouquinho mais criterioso, eu preciso ser um pouquinho mais duro. E aí eu tenho que, embora eu tenha a torcida, e a torcida ela existe, no meu critério, eu diria a você, hoje nós temos chance de 3 medalhas. É Ana Marcela, é Bruno Fratos e é o 4 por 100 livre. Em cima disso é o que nós temos e vamos ver o que é que dá. Eu ia até fazer essa pergunta da Ana Marcela, se você apostava nela como esperança de medalha, né, em provas abertas, né, na maratona, grande maratonista a Ana Marcela. Mas e eu queria saber também... Mais que isso, eu acho que a Ana Marcela é a única chance de ouro, porque nem o revezamento, nem o Fratos eu vejo com chance de ouro. A Ana Marcela, eu acredito na medalha de ouro, sim. Bacana. E como você vê também o momento paralímpico, né, do Brasil aí, a preparação o Daniel Dias, né, tendo aí algumas adaptações, né, na sua modalidade. Como você vê esse momento aí, coach? Paralimpíada. A Paralimpíada nós vamos ter uma geração nova, uma geração... apareceram atletas novos, isso é legal porque aparecem novos talentos, isso é muito importante para a natação brasileira.
O Daniel ainda vai brilhar, mas talvez não com tantas medalhas e também não vai nadar tantas provas. Afinal, ele já está com seus 31 anos de idade, a sua última Paralimpíada. Mas nós tivemos, nesses últimos 4 anos, um crescimento enorme em alguns pontos que nós estávamos muito fracos em 2016. Ou seja, não é muito fracos, bem mais fracos do que estamos agora. Que é as classes visuais, é a classe dos deficientes intelectuais, que é o S14, e até mesmo as classes baixas, né, que vai do S2 até o S4 ali. Nós tivemos um reforço de muitos valores nessas classes. Então, tipo assim, o que vai acontecer em 2021 vai ser mais ou menos o que já aconteceu em 2019, que nós nunca ganhamos, nunca tivemos tantos medalhistas. Não foi o nosso maior número de medalhas no Mundial, mas foi o nosso maior número de medalhistas. Isso é importante porque são mais chances, mais oportunidades. Então, tipo, eu acho que para 2021 isso vai ser muito bom, vai ser muito forte. E eu faço aqui uma previsão, viu? Eu acho que o grande nome do Brasil para a Paralimpíada de Tóquio se chama Maria Carolina Santiago, que é a nossa reforço. Ela está na classe S12, que é uma classe de deficiência visual. Eu acredito que ela deve ser, tem grandes chances no 50 livre, no 100 livre, no 100 peito. A nadadora que deve trazer grandes resultados para o Brasil. Maria Carolina aí em franco crescimento. Coach, a gente está quase chegando no final. Eu vou fazer um quadro com você que a gente chama de tiro curto. São perguntas simples, diretas e com respostas um pouco mais diretas de você. Eu vou começar com a seguinte pergunta. Qual é a sua referência no esporte? Michael Phelps. Michael Phelps, acho que na natação é unanimidade. E um lugar especial que você já foi? Moscou. Rússia. O melhor local de competições que você já foi? Budapeste, Hungria. E qual prova foi mais marcante para você? Olha, a prova ele tem que ser o César Cielo, 50 livre, Pequim 2008. Não pode ser outra. E se você tivesse que apontar hoje, tanto no masculino quanto no feminino, um atleta que seja mais completo, quem você apontaria nas duas modalidades? Caleb Dressel. Dressel. A Ledeck seria no feminino? Não, eu diria Katinka Rossu. Rossu. Perfeito. E quem é, né, na verdade ainda, seu maior ídolo na natação? Pô, essa vai surpreender muita gente, viu? Alex Popov. Popov ficou com uma imagem ruim. Por quê? Ele ficou com uma imagem nojenta, uma imagem negativa, mas para mim, eu conheci ele nadando, era uma técnica lindíssima. Alex Popov. E qual é o seu hobby? O que o coach faz fora daquela caixinha de natação que você considera como seu hobby? Olha, as pessoas... Eu vivo natação o dia todo. Eu gosto muito de natação, mas eu adoro todos os esportes, adoro MMA, adoro futebol. Mas se eu fosse dizer que eu tenho um hobby, o hobby propriamente dito, eu diria que é assistir filme. Eu gosto demais de ver filme. Eu vejo pelo menos de 1 a 2 filmes por dia. Bom, isso é sempre bom. Você falou de MMA, a gente transmite MMA aqui também na Rádio Bicuda FM. Inclusive, dia 11 de julho tem o Supercard, o nosso brasileiro Gilbert Durinho disputando o cinturão aí contra o Camaruzma, tem José Aldo, tem Jéssica Batistaca e muitas outras atletas aí femininas também brasileiras participando. Fica ligado aqui conosco, siga a nossa rede social que você vai ficar sempre ligadinho. E, coach, quem você apontaria como seu grande companheiro ou companheira na natação? Olha, eu tive muitos profissionais que me acompanharam no Sport TV. Eu fui muito afortunado. E eu preciso dizer algo para você. Os narradores, eles são muito diferenciados, porque eles estudam um par de dias e eles pegavam com uma facilidade incrível. Então,
foi muito bom ter trabalhado com muitos deles. Todos foram muito bons. Eu não tenho assim o quem foi o melhor ou o pior. Eu acho que a gente talvez tenha que marcar, por exemplo, o Pan-Americano de 2015 com Luiz Carlos Júnior, Roma com Luiz Carlos Júnior e o Milton Leite do Rio 2016, Pequim 2008, também foi extremamente diferenciado. E até mesmo o Jader Rocha no Mundial de Curta em 2014. Então são muitos profissionais e acho que todos eles merecem serem destacados porque o trabalho é incrível. Olha, a gente mostrava um profissionalismo enorme e eu fui muito afortunado por ter trabalhado com essa galera. E você falou que gosta de ver filme, então indica pra galera aí um filme nessa pandemia pra galera ver. O Milagre da Cela 7, ele é incrível, é um filme turco, é um drama muito bom, eu acho que talvez foi o melhor filme que eu vi durante toda a pandemia. E eu gosto de coisas diferentes, sabe? Eu gosto de ver filmes africanos, filmes argentinos, eu sou um consumidor, cinema é um negócio muito legal. Também assisti já esse filme e recomendo, assim como o Coach, esse grande filme. E Coach, conta pra galera qual é o seu prato preferido, que você mais gosta da parte culinária. Eu sou gaúcho, rapaz, você tá me ofendendo, não precisa nem dizer nada, só me... Até travou, olha aí, ó. Até travou na hora que você foi falar, até travou. Churrascão, né? Aquele domingão, churrasco, tudo de bom. Quando eu for comer um churrasco. Opa! Coach, já estamos quase terminando o vídeo, falta aí 2 minutinhos. Conta pra gente, qual é o seu maior sonho ainda nessa vida, o que você ainda pretende fazer que não realizou? Já me fizeram essa pergunta e não tem mesmo, e eu vou lhe dizer por quê. Porque eu acho que eu já consegui tudo que eu queria, mas eu quero continuar sendo essa pessoa que eu sou, fazer o bem, promover o bem, ajudar as pessoas, sabe? Difundir o esporte, difundir mensagens positivas, e eu acho que isso para mim é um sonho que eu vivo todos os dias. Quando eu acordo de manhã cedo, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer hoje para ajudar a natação brasileira? É assim que eu penso, é assim que eu vivo, e eu te agradeço demais por estar aqui com você. Muito obrigado, Coach, muito obrigado a todo mundo que esteve ligado conosco. Hoje ainda temos live às 8 horas da noite com o Flávio Passos. Flávio Passos, que é do Grupo Globo, né? E é da Globo Santos. E amanhã, 2h30 da tarde, estarei aqui com o Thiago Franklin, do canal do TF, né? Grande botafoguense, que vai estar aqui sendo entrevistado por mim, aqui na Rádio Bicuda FM. Coach, nós temos aí 1 minutinho, dá o seu último agradecimento aí, por favor. Um abraço a todo mundo, e eu acho que é um momento extremamente difícil para todos nós, estamos sofrendo com essa pandemia, vai passar, fique em casa, use sua máscara, né? E todo mundo, muita saúde. Eu acho que é um momento muito difícil para todos nós, e eu agradeço demais a oportunidade que eu tive de falar com vocês. Amo o meu país, amo as minhas pessoas, continue fazendo esse belo trabalho. Tamo junto. Um abraço. Muito obrigado, Coach. Um exemplo, humildade e uma grande simpatia. Em nome da LJ Tech, Arte em Vidro, Papelaria Vaz Lobo, Lions Clube Cidade Maravilhosa, Alexandre Estética Automotiva, Américos Coifé, Vox Servidores e ASP Distribuidora, nós vamos ficando por aqui nessa Bicuda Live aqui na Rádio Bicuda FM. Vem aqui, siga nossa página, @Rádio Bicuda, e você que não conferiu tudo, lá no nosso YouTube vai estar lá. YouTube, o canal é Bicuda FM. Já começou a aparecer aqueles segundinhos aqui em cima, Coach? Então vamos ter que nos despedir. Um abraço, meu amigo. Tchau, amigão.